unigênero del substantivo. En cuanto ao gênero, un substantivo pode ser masculino ou feminino. Masculino, nós temos os seguintes exemplos: libro, niño, perro. Feminino, casa, cárcel, hoja. O que nós percebemos? Que a terminação O é típica do gênero masculino e que geralmente nós sabemos que a terminação A ela pertence ao gênero feminino, mas não unicamente isso aí. Há outras terminações também que vão ser características do gênero feminino e muitas vezes depende até do radical da palavra. Nós vamos ter palavras terminadas em A que elas pertencem ao gênero masculino quando elas forem derivadas não do latim, do grego, como por exemplo a palavra teorema. É uma palavra que vem do grego e ela é masculina. Nós vamos classificar também os substantivos falando que eles podem ser comunes de dois. Comunes de dois quer dizer o quê? Que eu vou usar a mesma palavra para falar no masculino e no feminino. Eu não vou mudar nada. Então, por exemplo, a palavra mártir, eu vou dizer el mártir ou la mártir. Periodista, que é jornalista, eu falo el periodista ou la periodista. Eu não saio por aí falando el periodista. Quando for homem, eu falo el periodista para o homem e la periodista quando é mulher. Igual com os outros exemplos que nós temos à vista, como joven, testigo, que testemunha, pianista, artista, atleta, intérprete, capitalista, poderíamos colocar também dentista. Depois, nós vamos classificá-los também em epicenos. O que são os epicenos? São aqueles nomes, geralmente de animais, que têm uma única forma, mas que precisam acrescentar a palavra macho, que é macho, ou hembra, que é fêmea, para diferenciar o sexo, o gênero. El cuervo, por exemplo, el cuervo, não sei se falo del cuervo ou la cuerva. La cuerva é uma palavra que nem existe, né? Então, el cuervo macho ou el cuervo hembra, la serpiente igual, el pez igual, e sucessivamente todos. Existem dois gentilícios que também acrescentam homem ou mulher, mas não são gentilícios comunes. Os ambíguos são aqueles que eu posso usar eles no feminino ou no masculino e vão estar corretos das duas maneiras. Por exemplo, el mar ou la mar. Geralmente isto aqui se trata mais de uma licença poética e é mais usado na linguagem figurada. Por quê? Porque geralmente os poetas usam muito a palavra mar para dar características femininas aos sentimentos. Então, é permitido que eles deem a palavra mar o gênero feminino quando necessário. Açúcar ou açúcar, el dote ou la dote. Outras palavras que, dependendo do artigo, também aqui vai mudar o significado. Por exemplo, se eu falo el guia, eu estou falando do guia de turismo, seja homem ou mulher. E já se falo la guia, eu falo de um catálogo que está ordenado de uma forma, pode ser alfabética ou pode ser por determinadas classes. Se eu falo de la guia telefônica, é a lista telefônica, el orden e la orden. Vamos lá, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Quando eu falo el orden, eu falo de ordem de arrumação, de ter uma casa bonita, arrumada. Ah, a casa está em ordem, é esse ordem. Agora, quando eu falo la ordem, eu estou falando de qualquer unidade de pessoas com um fim comum, como por exemplo, Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem dos Padres Jesuítas, Ordem das Irmãs Carmelitas. Esse aí seria feminino, la ordem. El radio e la radio. Quando eu falo el radio, estou falando do elemento químico radio. E quando eu falo la radio, eu falo radio no sentido, em dois sentidos. Olha só, bem diferente o português. Eu falo la radio, vai servir para eu falar da emissora, né, de rádio e do aparelho de rádio. As duas coisas vão ser la rádio. O masculino, el rádio, é só o elemento químico. El capital ou la capital. El capital é aquele dinheiro que tem uma empresa ou uma pessoa e com o qual está contando. E la capital é a cidade que é o centro político de um estado.
Atenção, geralmente quando uma palavra termina em ou em e, ela é masculina e troca para a para formar o feminino. Temos alguns exemplos como niño, niña, hijo, hija, elefante, elefanta, presidente, presidenta. Quando finaliza em consoante, vai acrescentar uma A, como de leão, leona, de pastor, pastora. Agora, além destas formas que nós vimos, há muitas, aliás, que se chamam de formas irregulares. As palavras vão ser completamente diferentes dependendo do gênero. Então, observem aqui, homem e mulher, está falando do mesmo indivíduo, da mesma espécie, só que o gênero é diferente. A palavra muda completamente. Yerno e nuera, caballo, yegua, carneiro e oveja, e por aí vai. Nós temos muitas dessas palavras. Cuidado com as últimas aqui. Observem que eu tenho caballero amazona e caballero dama. Por que isso aí? Porque a palavra caballero, ela pode ser utilizada igual para falar de duas coisas diferentes. Caballero, o cara que cavalga um cavalo, né? Que está subido em cima de um cavalo, chamamos também de jinete, né? Tanto em espanhol quanto em português, e vai cavalgando, esse aí é um caballero. Mas também caballero é o adjetivo usado para falar de alguém que tem muita educação, que é muito polido. Então, nesse caso do caballero, que é uma pessoa charmosa, que tem muito cuidado com a etiqueta, o feminino seria dama. No caso do caballero que sobe num cavalo e que sai gineteando, o feminino seria amazona. Agora, enquanto ao plural, porque o gênero e o plural é o que determina que a gente saiba o gênero primeiro e agora de quantos elementos de aquele gênero estamos falando. Primeira regrinha: quando eu tenho uma palavra em singular e está terminada em uma vocal não acentuada, vamos acrescentar um S no final e só isso aí. De alma a almas, casa a casas, amigo a amigos, calle a calle. Então, não difere para nada com o português. Se as palavras estão terminadas em E acentuado, também vão acrescentar unicamente S. Por quê? Porque seria muito estranho que elas seguissem a regra das palavras que terminam em vocal acentuado. Por quê? Porque quando uma palavra termina em vocal acentuado, elas vão acrescentar ES no final, como estamos vendo agora. De rajá, rajá, é rubi, rubi, é ombu, ombu, é guarani, guarani. Eu já explico o que são essas palavras. Então, por exemplo, a palavra café, eu não vou falar cafés, eu vou unicamente acrescentar um S no final. Bom, enquanto a essas palavras que eu apresentei agora para justificar a palavra café, observen que a palavra rajá como a palavra marajá são títulos nobiliários de culturas orientais. Então, de rajá, rajáes, de marajá, marajáes. A palavra ombu é uma palavra também um pouquinho diferente e muito restrita, porque se trata do nome de uma árvore. Em português, essa palavra se chamaria umbu, é uma árvore típica do Rio Grande do Sul. Dentro desta segunda regrinha que estamos olhando aqui, que está contando para nós que quando uma palavra termina em vocal acentuado, acrescentamos ES no final, vamos exceptuar, vamos tirar a palavra mamá, papá e sofá. Então, são três palavras que não obedecem esta regra e unicamente vão acrescentar ES no final. Vamos lembrar? Mamá, papá e sofá. Para lembrar, o ideal é pensar em mamá e em papá sentados no sofá. Regra número 3. Quando a palavra termina em consoante, vai acrescentar ES no final. Então, de parede, paredes, reloj, relojes, reloj é relógio, né? Papel, papeles, ratón, ratones. Cuidado agora. Rei e reis. Por que eu digo cuidado com as que terminam em Y, como rei e como lei? Porque pelo fato de na pronúncia o Y final ter som de I, o aluno costuma se enganar e quando chega o momento ele para pensar, né, se essa letra está valendo como uma consoante ou está valendo como uma vogal. Ela é uma consoante. É o que se chama em espanhol de Y e chamamos em português de Y, que é o nome original de la Y. Então estamos dizendo a mesma coisa. Agora, observem a palavra ratón. Eu quero que vocês observem
que ratón termina en on, como corazón, como canción, como muchas palabras que terminan en on y tienen acento na última sílaba. Na hora que forma o plural, vai perder o acento. Isto aqui é importante porque efeitos de qualquer prova, de qualquer concurso, de qualquer seleção, se eles querem complicar com esta matéria, eles podem colocar palavras terminadas em on e o aluno tem que estar bem presente ao fato de que vai perder o acento na hora que acrescenta uma sílaba a mais. Isso aí acontece devido às regras de acentuação que vamos ver mais tarde. Regrinha número 4, importante, porque a pesar de ser igual em espanhol e em português, vai ter alguns detalhes que nós vamos ter que falar. Quando uma palavra termina em S ou em X, por regra geral, ela não muda. Então, a palavra lunes, que significa segunda-feira, eu vou falar el lunes para um e los lunes para várias segundas-feiras. A palavra tórax, quando eu falo de um, eu falo el tórax. E se eu falo de vários, eu falo los tórax. Atenção agora, esta aqui observação é importante. Se eu tenho um monossílabo ou a palavra da qual estou falando tem mais forte a última sílaba, eu preciso acrescentar ES no final. Observem aqui, de mês, meses, de interés, interesses. Essa última regrinha, que é a número 5, talvez seja a mais importante desta matéria. Por quê? Por ser uma das mais pedidas e porque traz com ela uma característica que é muito importante na língua espanhola. Observe, quando uma palavra termina na letra Z, sofre a mudança desta última consoante para uma letra C e depois acrescenta S no final. Por que acontece isso aqui? Porque nós já vimos quando falamos dos numerais numa aula anterior que não há nenhuma palavra da língua espanhola com a sílaba Z, si com Z. Então, a palavra luz, que pela regra anterior que falava das consoantes, deveria acrescentar S e eu falar luzes. Agora vou falar luzes, porque vamos da letra C para C.